Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então, como proposto, vamos meditar sobre o sacramento da penitência ou confissão no dia de hoje. Então, vamos utilizar algumas referências do Catecismo da Igreja Católica que explana para nós extremamente bem esse conteúdo, algo que para nós cristãos católicos é de suma importância. Então vamos ver o que nos diz o Catecismo. O sacramento da penitência e da reconciliação, ele vem para nos reparar do nosso pecado. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Então, quando nós olhamos para este princípio, nós podemos compreender que o sacramento da penitência, o perdão do pecado, é uma iniciativa de Deus. Este é um sacramento da misericórdia de Deus. Deus Pai manifestou a sua misericórdia, reconciliando o mundo consigo em Cristo e pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as coisas da terra como as do céu. Então, é uma citação de Coríntios 5:18 e também Colossenses 1:20. O Filho de Deus feito homem habitou entre os homens para livrá-los da servidão do pecado e chamá-los das trevas à sua luz admirável. 1 Pedro 2:9. Para isso, iniciou o seu ministério na terra, pregando a penitência, dizendo: Fazei penitência e crede no Evangelho. Estas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho narrado segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus, porém, não só exortava os homens à penitência, a fim de que deixassem os pecados e de todo o coração se convertessem ao Senhor, mas também acolhia os pecadores, reconciliando-os com o Pai, como nós vemos na narrativa de São Lucas, capítulo 5, versículo 20 e o 27, depois do 27 ao 32, e capítulo 7, versículo 48. Finalmente morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quem diz isso para nós é São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 20. E depois da ressurreição enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, a fim de que possuíssem o poder de perdoar ou reter os pecados. Então, nesta citação, João 20, 19 ao 23, quando Jesus adentra o local onde eles estavam, né? Então Jesus está narrado na Sagrada Escritura, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Aquele a quem não perdoardes, eles serão retidos.
Desde então, a Igreja jamais deixou de convidar os homens à conversão e a manifestarem a vitória de Cristo sobre o pecado pela celebração da penitência. Então, para nós, é necessário que compreendamos o que é a confissão. O que é este sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e realizado pela Igreja na pessoa do sacerdote. Então, a penitência ou confissão é o sacramento, é o encontro sacramental com Deus que ama e espera, compreensivo, com os braços abertos, para perdoar e sarar as nossas feridas. O penitente arrependido recebe o perdão de todos os seus pecados. Também recebe a bênção especial de Jesus e a força do Espírito Santo para viver o compromisso batismal. Olhando para este termo, compromisso batismal, precisamos compreender algumas coisinhas. No nosso batismo, nós somos purificados da mancha do pecado original e, quando batizados adulto, de todos os pecados cometidos, embora o batismo ele não fecha as portas para demais pecados. No cotidiano de nossas vidas, nós cometemos pecado. Muitas vezes, pelo fato de uma palavra qualquer ofendendo a um irmão, nós acabamos cometendo um pecado, ou às vezes cometendo uma blasfêmia, falando alguma coisa, culpando a Deus, ou assim por diante. Então, os pecados nós vamos cometendo. Então, o batismo, ele nos purifica dos pecados já cometidos quando adultos, quando batizamos adulto, e nos purifica do pecado original, que é aquela ruptura ao qual tira a comunhão da criatura com o Criador, participando do pecado, do primeiro pecado de nossos primeiros pais, de nossos pais, de Adão e de Eva. Então, o batismo, ele nos purifica dessa marca. E quando batizados adultos, ele nos purifica de toda a culpa ao qual nós carregamos. Nos dá vida nova para vivermos a graça do Espírito Santo e o nosso compromisso batismal. Mas ao longo da nossa caminhada terrestre, os pecados vão acontecendo. Então nós precisamos do sacramento da penitência. Não se deve ter medo da confissão. A vergonha é uma reação natural. Todos a temos, mas deve ser superada pelo amor e pelo desejo de reconciliação, o desejo de retornar à comunhão com Deus, que o pecado rompeu, que o pecado destruiu esta comunhão. Elemento essencial da confissão é o arrependimento e conversão, o bom propósito. Quantas vezes nós fazemos confissões sacrílegas? Por que confissões sacrílegas? Porque muitas vezes nós deixamos um pecado para trás, por uma vergonha ou até mesmo por um descuido ou pelo compromisso sério com aquele pecado, porque tem muitas vezes que temos compromisso sério com o pecado. E isso é terrível. Que daí nós chegamos diante do confessor
e o classificamos como pecado de estimação. Isso é terrível, isso é trágico e isso nos leva piamente para o inferno. Os pecados de estimação, eles também levam o ser humano para a perdição eterna. Leva o ser humano para o distanciamento total de Deus. Portanto, quando nós nos confessamos bem, nós reconciliamos plenamente com Deus e vamos viver por algum momento. Quão excelente seria se fosse para os nossos todo o tempo, até os nossos últimos dias, sem a necessidade de uma confissão. Mas é quase que impossível. Por quê? Pecados leves são pecados, e se não confessados, ele prejudica a nossa vida. Então, para nós precisamos de ter bom propósito. O bom propósito é a conversão total e é o distanciamento de nossos pecados. Não seria válida a confissão se a pessoa não tivesse essa disposição. O que acontece, por exemplo, no caso dos que vivem sem o casamento religioso. A união conjugal irregular, conforme a doutrina cristã, ela é adultério. Para obter a reconciliação com Deus, deve-se ou casar ou voltar ao estado de solteiro. É por isso que os não casados na igreja estão impedidos de fazer a confissão sacramental. Então, isto, de certa forma, é bastante grave. Agora vamos adentrar um pouco ao nosso comportamento de vida social e ver o que acontecia no passado e o que acontece nos dias de hoje. Por que muitas vezes nós ouvimos o termo fulana ou cicrana ou fulano ou cicrano arrastou por tanto tempo um casamento falido, um casamento sem amor? Por que será que isto aconteceu? Será que era uma pessoa desinformada? Será que era uma pessoa tão submissa, fadada ao sofrimento, fadada a uma escravidão? Bem podemos compreender que não. Às vezes, ou melhor dizendo, essa seria uma pessoa muito bem catequizada, uma pessoa muito bem instruída na fé e que ela se submetia a tal situação para não romper com Deus. Por quê? Às vezes não suportaria a permanecer no estado solteiro ou solteira. E mediante a isso, indo para uma segunda união, que daí perante a igreja, vejamos bem, perante a igreja, é uma união ilegítima, essa pessoa não teria a possibilidade do sacramento da reconciliação, que é a confissão, o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento do amor. Então ela se submetia a tais circunstâncias.
O que nós vemos no mundo moderno são pessoas chamadas "eu sou livre para viver o que bem eu quero, o que bem eu entendo". A igreja é antiga, é pensamento antigo. A igreja faz parte de um passado, cujo passado, a essência é Deus. Então, quando nós pensamos assim, será que Deus é ultrapassado? Será que Deus, ele está moderninho? Será que Deus mudou a sua concepção de Deus para que pudesse Ele poder abarcar todo o ser humano? Ou será que, pelo tanto tempo de sua existência, Deus já está caduco? Pois bem, creio que não. A igreja é a mesma. Deus é o mesmo, porque a sua palavra não passará. O mundo passa, o ser humano passa, mas a palavra de Deus permanece e permanece imutável. Então, portanto, quando nós olhamos para estas interrogações, estas indagações, é um pouco assustador fazer estas analogias e desvencilhar da graça de Deus. Então, portanto, quando nós falamos em sacramento de reconciliação, é algo extremamente verdadeiro. A reconciliação, ela nos coloca novamente em comunhão com Deus. Aquilo que o pecado, ele rompeu, o pecado distanciou, o pecado nos afastou da graça do Criador. E para chegarmos até a mesa da Eucaristia, como nós devemos estar? Quando nós olhamos nos dias de hoje para a igreja, parece que ninguém tem pecado. Todos são dignos de estar ali perante aquele sacramento. Então, quando nós olhamos para isso, se faz necessário refletir sobre este sacramento, fazer uma análise. Será que eu estou em plena comunhão com Deus? Será que eu estou em pleno estado de graça? Porque São Paulo nos diz: quem comunga indevidamente, quem comunga no pecado, comunga sua própria condenação. E às vezes nós não estamos mais com medo, nós não estamos mais com aquele senso de perigo que é a perdição, que é o afastamento total da graça de Deus. Então, é um tema bastante amplo, um tema bastante árduo, porque quanto mais nós compreendemos ele, mais nós amamos a Deus. Mais amando a Deus, mais nos entristece quando nós, por um momento, podemos pensar que tem alguém que não dá tamanha importância para estar plenamente em estado de graça. Então, amados, busquemos este sacramento, busquemos incessantemente. Os ministros deste sacramento são os sacerdotes. Eles são os dispensadores. Dispensadores desta graça. Somente o sacerdote pode realizar isto. Então busquemos este sacramento. Busquemos esta reconciliação. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Para as próximas
edições para os próximos dias, houve um pedido para que pudéssemos fazer um estudo sobre os mandamentos da lei de Deus. Então nós vamos seguir o Catecismo da Igreja, estudando 1 mandamento, 2 mandamentos por dia, a partir de amanhã. Vamos estar olhando o que Deus nos pede através dos seus mandamentos. Então convido a você que amanhã estejamos também fazendo este estudo, fazendo este momento de oração, porque quando nós tocamos a palavra de Deus, nós tocamos o próprio Deus e é uma oração a sua palavra. Então que Deus nos abençoe, ilumine a nossa vida, ilumine a nossa mente para vivermos plenamente a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.